Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fundo em uma única notícia que, assim, à primeira vista parece bem simples, mas que está cheia de detalhes interessantes. O assunto, claro, é futebol. A nossa base aqui é uma matéria do jornalista Sérgio Santana, do dia 9 de janeiro de 2026. É sobre a chegada de um reforço para o Vasco da Gama. E a nossa missão hoje é, desmontar essa notícia. A gente não vai só falar da transferência. Não, claro que não. A ideia é investigar o que ela significa de verdade. Qual é o perfil desse jogador, sabe? Qual a estratégia do clube por trás dessa escolha? E, o mais importante, o que essa contratação já desenha para o futuro do time na temporada que está quase começando. E é uma ótima fonte para isso, porque no futebol uma contratação é tipo um iceberg, né? O anúncio, o valor, o contrato, isso é só a pontinha que todo mundo vê. Uhum. O que realmente vai definir o sucesso ou o fracasso tá lá embaixo. A personalidade do cara, a convicção do técnico, a necessidade real do elenco. E é nessa parte que a gente não vê que vamos focar. Excelente ponto. Então, vamos aos fatos. Na noite de sexta-feira, 9 de janeiro, desembarca no Rio um zagueiro uruguaio, 23 anos, Alan Saldívia. Ele vem do Colo-Colo do Chile. Certo. E o roteiro é aquele de sempre, né? Exames médicos, assinar o contrato de 3 anos com opção de mais um, e claro, a imprensa já estava lá no aeroporto. A primeira fala dele foi bem curta, muito entusiasmado. É, uma fala protocolar, né? Ninguém espera que o jogador faça uma análise profunda saindo de um voo longo. Sim, claro. Mas esse momento da chegada, ele é quase uma pecinha de teatro que se repete sempre. O jogador sabe que está sendo avaliado desde o primeiro segundo, então a forma como ele lida com isso, mesmo cansado, já diz alguma coisa. A palavra entusiasmado é segura, é positiva, já começa a construir aquela imagem de alguém que quer estar ali. Mas sabe, não sou um pouco genérico demais? Todo jogador que chega está entusiasmado ou feliz com o novo desafio. É quase um script, né? Será que dá para tirar algo real disso? Ou é só, sei lá, formalidade para a imprensa? É uma ótima pergunta. E, olha, poderia ser só isso mesmo, mas o contexto importa muito. Ele é um cara novo, 23 anos, vindo de uma liga com menos visibilidade que a brasileira, chegando num clube gigante como o Vasco. O entusiasmado aqui, mesmo que seja protocolar, carrega um peso de cheguei na prateleira de cima. Sabe? Ele não é um veterano em fim de carreira, é um jovem vendo a oportunidade da vida dele. Então, mesmo sendo uma frase pronta, ela se encaixa perfeitamente na narrativa que o clube e ele querem vender, a de um atleta com fome de vencer. Entendi. É a sinceridade que pode existir por trás de um clichê. Mas a parte que realmente me pegou veio logo depois, quando pediram para ele se descrever. E a resposta dele foi, brutalmente honesta. Vou até ler o trecho aqui. Manda aí. Gosto de jogar forte. Me caracteriza muito. Nos duelos aéreos, no chão, tenho atitude e isso me representa. É a parte mais forte que tenho. E creio que é o que me define. Forte. Bem direto. Muito. O que me surpreendeu foi o que ele não disse. Hoje em dia, todo zagueiro faz questão de falar que tem boa saída de bola, né? Qualidade no passe, visão de jogo. Ele ignorou tudo isso. Ele se resumiu a força e atitude. Na sua visão, isso foi consciente, uma estratégia? Ah, sem a menor dúvida foi consciente. E é uma jogada muito, muito inteligente. Ele tá lendo o cenário. Ele sabe que tá chegando no futebol brasileiro e para uma torcida como a do Vasco, que historicamente valoriza a entrega, a raça, aquilo que a gente chama de espírito de Libertadores. Sim, total. Ao se definir pela essência mais pura da defesa, o combate, o duelo, a imposição, ele está fazendo uma declaração de identidade. É como se ele dissesse, olha, se vocês querem um zagueiro para tocar bola elegante pro lado, talvez eu não seja esse cara. Mas se precisam de alguém para parar o ataque a qualquer custo, tô aqui. Confesso que uma parte de mim ouve a atitude e pensa, tá, mas isso não deveria ser o mínimo que se espera de um jogador profissional. Especialmente de um zagueiro. Deveria ser, mas a gente sabe que nem sempre é o que se vê. E é mais que isso, é uma questão de ênfase. No futebol de hoje, o zagueiro foi virando quase um meio-campista que joga lá atrás, né? Exato. A prioridade em muitos sistemas passou a ser a construção do jogo.
O que o Saldívia faz com essa fala é um movimento quase de contracultura. Ele está resgatando o arquétipo do xerife, do zagueiro que é, antes de tudo, um especialista em destruir jogadas. Me lembra um pouco, guardadas as proporções, a chegada do Lugano no São Paulo, anos atrás. Boa lembrança. Ele não era o mais técnico, mas chegou com essa aura de raça e virou ídolo porque entregava uma segurança, uma liderança que o time precisava. Saldívia está claramente tentando evocar esse espírito. E essa identidade de xerife não foi uma escolha ao acaso do Vasco, né? A matéria deixa muito claro que essa contratação tem um autor, o técnico Fernando Diniz. O Saldívia mesmo confirma. Ele fala: "O Diniz se comunicou comigo. Estou muito feliz com o que o Diniz achou de mim." Uhum. E o artigo ainda reforça que o Diniz era o principal entusiasta e que o clube já monitorava o jogador desde agosto do ano passado a pedido dele. E essa informação, olha, ela muda tudo. Uma contratação que é bancada pelo treinador é completamente diferente de uma que é feita só pela diretoria. Como assim? Quando a diretoria contrata, ela muitas vezes busca uma oportunidade de mercado, um bom negócio. Aí o jogador chega e precisa convencer o técnico. Quando o técnico pede, o jogador já chega com outro status. Ele chega com um propósito tático. Ele é uma peça que o treinador acredita que é essencial para a máquina dele funcionar. Mas isso não cria uma faca de dois gumes? Porque, por um lado, ele chega com moral. Por outro, ele vira o jogador do Diniz. E se o Diniz, que a gente sabe que tem trabalhos com altos e baixos, for demitido daqui a 6 meses, o jogador não fica marcado? A pressão não aumenta? Aumenta. Aumenta imensamente. Esse é o grande risco. O jogador fica atrelado ao destino do treinador. Mas o ponto crucial aqui é a gente tentar conectar o perfil do Saldívia com o sistema do Diniz. O dinizismo, né, é famoso por exigir muito dos zagueiros na construção. Eles jogam sob pressão. São obrigados a sair jogando curto. Exatamente. Aí que está o paradoxo. O Diniz, o técnico que ama posse de bola, a construção elaborada, pede um zagueiro que se define pela atitude, pelo jogo forte e não pela técnica. Como que essas duas coisas se encaixam? Aí é que tá a genialidade ou talvez a loucura da aposta. O Diniz não quer um zagueiro que só saiba jogar com a bola. A aposta dele parece ser: eu, Diniz, vou ensinar esse cara a passar a bola e a se posicionar no meu sistema. O que eu não consigo ensinar é a atitude, a coragem para um contra um, a imposição física. Entendi. Ele quer a matéria-prima que não se ensina. Exato. Ele parece buscar uma base sólida de agressividade defensiva, para daí, em cima disso, ele construir as complexidades táticas dele. É uma aposta de altíssimo risco, porque um erro de passe de um zagueiro no sistema Diniz Vira gol do adversário? quase sempre, mas se der certo, ele vai ter um defensor completo, aguerrido para defender e funcional para construir o jogo. E essa aposta toda fica ainda mais pesada quando a gente olha o tamanho do buraco que o Vasco tinha na defesa. Não é que estavam trazendo uma peça de luxo, né? A matéria é bem clara. O Vasco precisava reformular o setor da defesa. E não é modo de dizer, o texto cita as saídas do Maurício Lemos e do Lucas Oliveira. Exato. A contratação vem de uma necessidade, tipo, gritante, não é uma opção, é uma obrigação. E reformular uma defesa inteira é uma das tarefas mais difíceis do futebol. Defesa vive de entrosamento, de comunicação, de confiança. Não se constrói isso da noite pro dia. Não mesmo. O Saldívia não está chegando para se juntar a uma base sólida, ele está chegando para ser talvez a primeira viga de uma construção que está começando do zero. E a matéria dá os detalhes do negócio. O Vasco comprou 55% dos direitos, o que mostra também uma aposta financeira, não só técnica. Com certeza. Mas o que me deixa mais intrigado é a urgência. A matéria lembra que a estreia no Carioca é no dia 15 de janeiro. Ele chegou no dia 9. Isso dá para ele, na prática, o quê? Uns 3, 4 treinos antes de um jogo oficial? Isso é viável? É o famoso trocar o pneu com o cara em movimento. Tá longe de ser o ideal. No mundo perfeito ele chegaria 1 mês antes, faria a pré-temporada, jogaria amistosos. Certo. A realidade é que ele vai ter que aprender o nome dos companheiros no vestiário e o sistema do Diniz numa lusa. A adaptação dele vai ser pública durante os jogos,
com a torcida avaliando cada passe, cada dividida, isso multiplica a pressão num cara jovem, estrangeiro, que mal teve tempo de achar um lugar para morar. E nesse caldeirão todo de pressão, de urgência, de expectativa, a última declaração dele no aeroporto parece uma tentativa de criar logo essa conexão, sabe? A promessa final dele para a torcida foi: fiquem tranquilo que sempre vou deixar tudo no campo. É o fecho perfeito para a apresentação dele. Resume tudo o que ele falou antes sobre atitude e jogo forte numa única frase que todo torcedor de qualquer clube entende e valoriza. É a promessa da entrega total. Mas, de novo, a gente não corre o risco do clichê? Todo jogador promete raça. Será que essa frase ainda tem o mesmo impacto? Olha, o impacto de um clichê depende muito de quem fala e de quem ouve. Para uma torcida como a do Vasco, que vem de anos difíceis, que muitas vezes sentiu falta de identificação com os jogadores, ouvir essa promessa de um reforço que foi pedido pelo técnico, que tem esse perfil de xerife, tem um peso enorme. É a validação do que eles querem ver. É quase um contrato social sendo assinado ali no saguão do aeroporto. O jogador fala: eu vou dar a vida, e a torcida responde: então a gente vai te apoiar. É uma boa forma de ver. Mesmo sendo uma frase batida, no contexto certo, ela vira um mantra poderoso. É um jeito muito esperto de começar essa relação falando a língua da arquibancada. Certo. Então, vamos juntar as peças, antes da nossa reflexão final. O que essa matéria nos mostra é um cenário bem complexo. A gente tem um zagueiro uruguaio, jovem, que se vende não pela técnica, mas pela intensidade. Isso. Ele é uma escolha pessoal e muito específica de um técnico com um sistema de jogo que é super exigente com os defensores. E ele não chega para ser só mais um. Ele chega para ser a pedra fundamental de uma defesa em reconstrução total, com o campeonato batendo na porta. É muita coisa nas costas de um garoto de 23 anos. Exatamente. A análise da matéria nos mostra que todos os elementos para uma boa história estão aí. A contratação faz todo sentido no papel, o clube precisava, o técnico queria e o perfil do jogador agrada a torcida. A lógica é impecável. Sim, no papel tudo se encaixa. Mas isso nos deixa com uma questão final, um pensamento para a gente observar durante a temporada. A matéria nos mostra a promessa da atitude individual. A grande incógnita, o que só o tempo vai dizer é: como que a força de um único jogador se traduz em segurança para um sistema defensivo inteiro? Boa pergunta. Atitude é contagiante, mas ela não organiza uma linha de impedimento sozinha. A garra ganha duelos, mas não garante a cobertura certa. O desafio do Saldívia e do Fernando Diniz não é só que ele jogue bem, é descobrir com que velocidade a força individual dele pode se transformar numa segurança coletiva. Para uma defesa que hoje ainda é só um projeto no papel. A promessa foi feita, né? Agora começa a prova real.